Bom dia a todos, um dia ótimo, um dia maravilhoso para todo mundo. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Vamos ler o livro de Mateus. Mateus era um dos discípulos de Jesus, ele era republicano, né? Cobrador de impostos. Ele está escrevendo para judeus 25, 30 anos depois de Jesus ter sido crucificado e ressuscitar. A ênfase dele é fazer com que os judeus que estavam dispersos tivessem conhecimento de tudo isso que aconteceu, para que eles viessem a saber que Jesus, o Cristo, o Messias, já tinha vindo, tinha sido crucificado e que tem a promessa de que ele vai voltar. Então ele enfatiza, né, para que se cumprisse o que estava escrito pelos profetas. Ele enfatiza muito isso. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Pai, porque um dia o Senhor me ensinou a ler, interpretar, e hoje eu posso retribuir, Pai, um pouco do meu jeito, do jeito que o Senhor me ensinou, essa graça de poder ler a Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja propagada pelos 4 cantos da terra, Pai, como está escrito na Tua própria Palavra. Tira de todos nós a sabedoria humana, todos nós que ouvimos a Tua Palavra, que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito, Pai. Um dia o Senhor me tocou. E eu agradeço porque esse foi o melhor dia da minha vida, o dia que eu Te confessei como meu Senhor. E que muitos possam, através da Tua Palavra, serem tocados pelo Teu Espírito, Pai. Que possam se converter verdadeiramente e procurar se santificar para aguardar a volta do Teu Filho Jesus. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o capítulo 27. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Jesus tinha sido preso, né? Agora eles vão levar para Pilatos. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Ainda assim, mesmo que ele tenha reconhecido que pecou, ele não pediu misericórdia a Deus. Judas não pediu misericórdia a Deus. Então, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi enforcar-se, porque ele não pediu misericórdia, ele não recebeu perdão, ele não se sentia perdoado. Às vezes você pode cometer algum erro que você não se perdoa. E às vezes até pode estar com vontade de tirar a própria vida, porque não consegue se encontrar, é um vazio. Não faça isso. Não faça isso. Confesse a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aceita ser perdoado por Deus. Deus perdoa, Deus é misericordioso. Ele é justo, mas misericordioso. Então, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então, decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias e também por Zacarias. Leia Zacarias 11:11. Fala exatamente sobre isso. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel. Foi esse o preço que Jesus foi avaliado, 30 moedas de prata. E as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Jesus tinha ido para o Getsemane e orado, né? Ele sabia que ele ia passar por aquilo. Ele pediu a Deus, se pudesse, tirasse aquele cálice dele, mas que se cumprisse
a vontade de Deus. Então ele estava ciente. Muitas vezes a gente vê hoje em dia uma pessoa indo ser decapitada, mas ela não nega Jesus. São os mártires que Deus levanta, né? Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Pilatos sabia que estavam querendo matar ele por pura inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Mesmo eles vendo os cegos, mesmo vendo ele ressuscitar morto, mesmo vendo ele curar paralítico, a dureza do coração, a inveja, a soberba, a arrogância cega o espírito. Às vezes nós somos cegados pelo espírito para não vermos, não ouvirmos Deus falando conosco. Não faz isso, não vai por esse caminho, entrega teu coração a mim. Preste atenção muito nisso, essas partes são muito importantes da Bíblia. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça, sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Leia o Salmo 22. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas, tirando-lhe sorte. Leia o Salmo 22. E, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é o rei dos judeus. Você sabia que muitos judeus estão voltando para Israel por causa do cumprimento da profecia? Procura saber sobre isso. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se desta cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei
E os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve. Agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus, igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A promessa de Deus para você e para mim é que você vai ser ressuscitado, vai ser glorificado e vai morar no céu. Se morrer, morreu. Essa morte não vai ser a segunda morte. A segunda morte vai ser aquela que lança no fogo do inferno. Então, que ótimo. Salve Deus, glória a Deus, só a Deus. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Leia o Salmo 22. Jesus estava salmodiando na cruz, dando glória a Deus. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-o em paz, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Tetelestai, quer dizer, está consumado. Ele consumou toda a lei e as escrituras ali na cruz. Ele venceu a guerra. Por isso que a cruz é a vitória, é a representação de vitória sobre Jesus, sobre a morte, sobre o inimigo. É o despojo de guerra. Pega a sua cruz, os seus pecados, e prega na cruz, carrega a sua cruz. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Olha que interessante. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Interessante isso, né? Quando o santuário e os que com ele vigiavam, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o no lençol limpo de linho e colocou-o no sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. A guarda do sepulcro. Olha que interessante isso. No dia seguinte, isto era o sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus.